Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Ismael Rossi, que quem vos fala. Estamos aqui direto da templo da Igreja Assembleia de Deus, tempo de avivamento, a qual pela misericórdia de Deus nós pastoreamos. Vou estar esperando alguns irmãos entrarem aí para nós comentarmos sobre um assunto que para alguns gerou muito temor, para outros muita polêmica, mas algumas pessoas pediram a minha opinião concernente a isso, em relação à profecia do dia 30, na verdade a profecia do dia de hoje, né? Nós já estamos em meia-noite e 5, já é meia-noite e 5, e eu acredito que todos estão cientes da profecia que foi feita o pastor Ezequiel Silva e algumas pessoas nos pediram nosso ponto de vista e me perguntaram o que eu achava, se eu cria ou não, se eu acredito ou não na profecia que foi feita em relação a esse dia 30 de março. E meu pastor Paulo, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, espero que o senhor esteja bem. Passou aí por uns processos aí também, né? Estávamos intercedendo aqui, orando, Deus abençoe. E algumas pessoas pediram a nossa opinião, então eu vou estar esperando ver se mais algumas pessoas vão entrar aí. E eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live aí. E dê também, se você quiser, nos comentários aí a sua opinião em relação a isso, sobre a profecia que foi profetizada, claro, né? Profecia que foi profetizada em relação ao dia 30, ao dia que acabou de se iniciar. Nós estamos a 0 horas e 7 minutos do dia 30. E eu gostaria aqui de externar a minha opinião, meu ponto de vista em relação a isso, visto que algumas pessoas nos perguntaram, eu não sei se todos os irmãos que estão nos acompanhando aí se estão cientes da profecia que foi, mas eu acredito que se não todos, quase que todos estão cientes aí da profecia que foi feita, foi profetizado em relação ao dia 30 de março de 2021, em relação ao que aconteceria nesse dia. E por isso eu quero que você, se você ouviu ou não essa profecia, comenta aí, coloca aí, sim pastor, ouvi, não ouvi, e os que não ouviram a gente vai estar comentando aí sobre ela, mas eu quero que você fique aí, às vezes você querer também colocar seu ponto de vista em concordância ou não, né? Na verdade, essa live de hoje é uma live mais de ponto de vista, de opinião. Então, por isso eu quero pedir a você, compartilhe essa live, e nós vamos primeiro do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista pessoal, e depois do ponto de vista bíblico. E tem como, pastor, do ponto de vista bíblico, acerca de uma profecia que saiu nos nossos tempos sobre o hoje, né? Sobre o hoje. Agora são exatamente 0 horas e 9 minutos. Sim, tem como, à luz da Bíblia. Primeiro eu vou externar minha opinião pessoal e depois sobre o que a Bíblia, à luz da Bíblia, no meu entendimento. Claro que
A Bíblia ela é inerrante, mas algumas pessoas a interpretam de forma diferente, né? Mas da forma que eu interpreto, e o entendimento que eu tive em relação a isso. Você que está aí nos acompanhando, aproveita esse momento antes da gente entrar no assunto. Compartilha aí, comenta. Os irmãos que ouviram falar, que viram o vídeo da profecia relacionado ao dia 30. Se você também não ouviu, coloca aí também. Não, pastor, não ouvi. A gente vai estar falando o conteúdo dela, do que foi profetizado. E também, você que ouviu, comenta aí que você ouviu, você que ficou em dúvida ou você que já tirou um pensamento disso. Na verdade, essa profecia ela correu o Brasil todo e até fora dele, né? Profecia profetizada por um pastor muito conceituado, por sinal, do nosso Nordeste, do nosso Brasil, um pastor muito conhecido. E nós vamos aqui colocar o que nós pensamos, a nossa opinião em relação a isso. Eu tô só fazendo essa live aqui porque alguns irmãos, não muitos também, mas alguns me questionaram relacionado à questão a profecia em tese, sobre o assunto em tese, e eu resolvi colocar minha opinião. Nós já estamos com um número de irmãos aí. Enquanto você compartilha em todos os grupos que você puder, tá? Eu vou estar aqui colocando, meu amigo Edson Lima, Deus abençoe, eu vou estar aqui colocando a minha opinião pessoal. Muito bem, eu não vou esperar, alguns irmãos acredito que estão comentando aí se você ouviu ou não essa profecia sobre o que aconteceria desse dia 30 de março, né? E o conteúdo dessa profecia era que haveria inclusive a gente ouviu alguns vídeos e opiniões de pastores também bastante conceituados em relação a essa profecia, né? E como eu já disse, eu vou repetir, eu fui perguntado por alguns irmãos sobre a minha opinião em relação a isso, que eu pensava e tal, e eu resolvi dizer aqui. Sobre a questão da profecia, do conteúdo dela, foi dito sobre o que aconteceria, que haveria uma mortandade muito grande nesse dia 30 de março, e que era para as pessoas que assim crescem, ungir os umbrais das portas das suas casas, para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse ou não tocasse na sua casa. Na verdade, eu nem poderia estar fazendo essa live hoje, que nós estamos, se eu virar aqui a câmera você vai ver, nós estamos em reforma na igreja, então está bem desorganizado aqui, porque está descoberta uma parte da igreja, mas eu resolvi fazer para sanar essa dúvida em relação à minha opinião, uma opinião pessoal, tá? Não é uma colocação aqui como absoluta, é minha opinião em relação a isso. E voltando ao assunto, a palavra profética era então isso, que as pessoas fechassem-se em suas casas, procurassem não sair nesse dia 30, principalmente da meia-noite às 5, se não me falha a memória, e também que ungissem os umbrais, ungissem os umbrais das portas, as vergas das portas das suas casas, porque Deus permitiria, segundo a profecia, Deus permitiria o anjo da morte passar, ou Deus enviaria o anjo da morte a passar
e quando passasse, nesse momento que se passasse, haveria uma mortandade muito grande no dia que nós estamos já são 0 horas e 14 minutos, principalmente nesse período da madrugada e da meia-noite às 5. Pois bem, e na sua profecia que foi falada, o pastor Ezequias, ele colocou que era para nós então jejuarmos, abrimos um período de jejum um dia antes, e para que nós nos preparássemos para o acontecimento que viria no dia 30, ou seja, nos preparássemos no dia 29 para o acontecimento que viria, obrigado aos irmãos que estão compartilhando aí, para o acontecimento que viria no dia 30, que é hoje. Pastor, e qual é a sua opinião em relação a isso? Eu sei que isso vai divergir, esse assunto está sendo e vai ser muito comentado ainda. Uns creem, outros não creem, uns fazem, outros não fazem, uns acreditam que seja de Deus falando, outros não, mas a minha opinião aqui é relativo ao que eu penso, ao meu particular. Eu vou colocar primeiro, como eu disse, a minha opinião pessoal. Meus irmãos, na verdade a minha opinião pessoal, eu me baseio na Bíblia, mas é a minha opinião em relação a isso, ao meu entendimento. Eu entendo que, primeiro, eu fui ver, conheci até então, não conhecia esse pastor que profetizou, e procurei um pouco sobre ele, embora o que se está em pauta não é a pessoa, mas sim a palavra profética que foi proferida. E o que eu penso em relação a isso? Nós vamos analisar, e como eu disse, a minha opinião é a luz da Bíblia. Pastor Paulo, meu amigo, minha opinião é a luz da Bíblia. E nós temos uma passagem bíblica que a gente pode usar ela como base sobre isso, uma passagem muito conhecida. A Bíblia diz que quando Naamã ele vai até a cidade onde estava o profeta Eliseu, ele diz assim, ele manda que os moços chamassem Eliseu, e quando os moços vêm até Eliseu diz assim, manda que ele vai e se lave 7 vezes no Jordão, e a carne dele ficará sarada, e ficará então purificado. A Bíblia diz que Naamã, a princípio, quando ele ouve que os moços, os mensageiros de Naamã vão e voltam, quando eles voltam e trazem a mensagem a Naamã, Naamã então diz assim, a Bíblia diz assim, porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Era esse o pensamento e a intenção de Naamã. A Bíblia diz que Naamã se indigna, até porque o rio Jordão era o rio de água mais suja que havia, de água barrenta, e ele até cita que ali havia Abana, Farpar, os rios de Damasco, que eram melhores do que todas as águas de Israel. Pois bem, nós já vamos chegar sobre a questão profética. E ele diz assim, não poderia eu me purificar nenhum deles? E ele volta-se com indignação. Quando ele volta com indignação, os seus moços chamam ele e diz assim, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias?
quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Pois bem, eu li esse texto para você entender uma coisa. O que os moços de Naamã estavam dizendo era: se a palavra do profeta fosse para você fazer algo maior do que isso, mas que isso a ser feito, a atitude a ser tomada, ou a obediência à palavra do profeta, fosse para curar as suas feridas, para sarar, para tirar essa doença, porventura, por mais difícil que fosse, o Senhor não o faria? Naamã pensa bem. Então, nas entrelinhas, os moços estavam dizendo: se o Senhor fizer e não for curado, porventura, isso vai ser negativo para o Senhor? Mas se o Senhor fizer e for curado, é uma grande coisa que se fez. Se o profeta pedisse algo ainda maior do que isso, mas o Senhor soubesse que fosse, ou que é, para a cura, para o milagre acontecer, o Senhor porventura não faria, mesmo Naamã estando em dúvida? Quando ele ouve o conselho dos moços, o que ele faz? Ele vai até o Jordão. Dentro dessa palavra, o que eu entendo a respeito da palavra profética sobre o dia 30, ou do que aconteceria nesse dia que nós já estamos vivenciando ele, já é 0 horas e 21 minutos do dia 30 de março de 2021, eu entendo que o que de tão grande que o profeta profetizou, e segundo a palavra profética, segundo a profecia, o que de tão grande que o profeta profetizou e de tão impossível para que nós não o façamos. Pastor, mas eu só faço se eu ter uma evidência. Meus irmãos, o que perderemos se acaso não se cumprir? Deixou Deus de ser Deus? Se acaso se cumprir e nós assim o fizemos, eu gostaria que você entendesse que eu não estou dizendo que a profecia é absolutamente Deus falando e é absolutamente Deus não falando. O que eu estou querendo que você entenda é: o que perderemos, ou por acaso feriremos a palavra se o fizermos? Pois o que não podemos fazer, e eu vi muita gente dizendo que nos últimos dias, palavra que não tem nada a ver com o contexto da profecia, nos últimos dias se levantaria falsos profetas e enganaria. Irmãos, isso aí não tem nada a ver com a profecia que foi profetizada. A profecia é sobre eu obedecer um ato profético, e se acaso eu obedecer esse ato profético, eu vou infligir na palavra? Não. E se for Deus que está falando, e eu não obedecer, escarnecer do profeta, que é o que eu vi muitos fazerem, eu estarei pecando ou não contra Deus? Estarei. Então qual é, pastor, a sua orientação? Faça. Pois não fazendo e sendo Deus falando, você se torna desobediente. E fazendo e não sendo Deus falando, você não está ferindo a Bíblia. E fazendo e sendo Deus falando, você é obediente. Então nós temos aqui 3 pontos relacionados à minha obediência. Se acaso Deus está falando na boca do profeta e eu não fizer,
porque duvidei da profecia, e mais, alguns não apenas duvidaram, alguns duvidaram e escarneceram. Alguns duvidaram e escarneceram. Então aquilo, o assunto que eu não conheço, que eu não sei a sua profundidade, eu não sou louco de colocar as mãos nele. Uma pergunta que eu te faço: se você ungir os umbrais da porta da sua casa, você estará infringindo a lei de Deus? Não. Se acaso você não o fizer por não crer, e isso ficar para você, é uma coisa. Mas o problema que a gente enfrentou concernente à profecia foi que alguns duvidaram e escarneceram. Alguns duvidaram e escarneceram. O problema não está em você duvidar e guardar para si. Você duvidando e guardando para si, pagará o preço seu. Você duvidando e dissimulando aquilo, você estará pagando o preço e levando outras pessoas a assim o fazerem. Então, meu conselho é: não sabe, não tem certeza, mas se eu fizer, não fere a Bíblia, eu faço. Alguém perguntou aí: você fez o ato profético? Se eu fiz, eu feri a Bíblia? Mas se acaso eu fiz e não acontecer, e vamos supor que não era Deus falando na profecia, e eu fiz, quem pagará o preço da profecia? O profeta. Eu apenas fiz um ato profético que não fere a Bíblia. O que você não pode fazer é cometer ou ter atitude de um ato na sua casa, na sua família, que fere a Bíblia. Se feriu a Bíblia, não faça. A própria Bíblia diz: se acaso descer um anjo do céu, pregando um evangelho que não seja esse, eu sei que o contexto é outro, mas só pegando essa parte do texto, pregando um evangelho que não seja esse, seja anátema. Sabe o que isso está querendo dizer? Se acaso alguém te trazer uma palavra que vai contra esta palavra, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, seja maldito. Agora, porventura, eu ungir os umbrais da porta da minha casa, o que eu vou infligir na lei divina? Nada. Tanto porque há pessoas, e o Senhor é contra ou a favor? Se a sua fé te manda e não fere a Bíblia, eu sou a favor. Que ungem objetos, pertences, porque a fé dele manda isso. Eu sei que o assunto da profecia nada tem a ver com isso. O assunto da profecia é: unge os umbrais da porta da sua casa. Mas a minha casa já é ungida, pastor. Mas a minha casa já é. Mas eu já tenho Deus na minha casa. Mas a minha casa já é protegida. Mas a minha casa já é feita. E se porventura Deus está pedindo uma fé a mais, uma fidelidade a mais?
Se porventura for Deus e eu ungir os umbrais da minha casa, glórias a Deus por isso. Eu serei então. Isso não quer dizer, irmão, guarda isso. Isso não quer dizer que a sua casa não está protegida. Apenas se for Deus falando e eu não crio no ato profético, e chegar a acontecer, eu não posso dizer, Deus não me avisou. Uma coisa é eu crer e fazer. Pois bem, vamos resumir para nós concluirmos. O Senhor faz? Sim. Por quê? Porque eu não estou infligindo a Bíblia em ungir os umbrais da minha casa. Não estou infligindo. Então, repetindo, e eu concluo: se acaso foi Deus que falou, e eu ungi e obedeci, bem-aventurado sou eu. Você creu, ungiu, obedeceu? Bem-aventurado sois vós. Se acaso eu ungi e não foi Deus que falou, o que eu infligi na palavra? O que eu desobedeci na lei divina? Nada. Porventura, eu vou traduzir o texto de 2 Reis de Naamã para nós. Porventura, está pedindo o profeta algo que inflige a palavra? Porventura, a palavra profética vai contra a lei divina? E eu sei que a sua resposta vai ser não, a não ser que você queira procurar coisa onde não tenha. Então, se não fere a palavra, eu unjo. Se não foi Deus, o profeta dará conta da profecia, porque a Bíblia diz: ai daquele que dizer assim diz o Senhor, quando Deus nada falou. Agora existe a terceira possibilidade, de eu não crer, não fazer e ser Deus falando. Aí o preço cairá sobre mim. Mas um conselho que eu te dou: eu vou só responder, antes de eu dar esse conselho, eu vou responder a pergunta da irmã Cleonice, minha mãezinha. Mas se não tiver o óleo ungido, pastor? Nós observamos uma coisa: a profecia não foi feita hoje. A profecia foi feita dias atrás. Ou seja, eu precisava ter me preparado. Espera aí, pastor, mas para ungir não pode ser, precisa ser, porque a Bíblia aconselha não, a Bíblia manda isso. Quando for para ungir, chamar um presbítero ou acima. Portanto, eu só posso se eu não sou, se você não é, não tem o ministério do presbitério acima, eu só o posso fazer quando outorgado por alguém que o pode. Se o meu pastor me autorizou, porque ele não vai poder ir na casa de todo mundo, ele me autorizou a o fazer, e ele orou sobre aquilo e me autorizou, então eu faço. Então eu deveria ter me preparado. Mas se eu não me preparei, chegou o dia, e às vezes alguém está dizendo: por essa palavra que o Senhor está dando, eu não me preparei, eu não iria fazer, mas agora vou. Mas eu não tenho óleo ungido na minha casa, o que eu faço então? Irmãos, entendam uma coisa: o que cura, o que sara, não é o óleo. O óleo é apenas um símbolo. A Bíblia diz assim: está alguém entre vós enfermo? Chame o presbítero, unge com óleo, e pela oração da fé o enfermo será curado.
Então, o que protege não é o óleo. O óleo é apenas um símbolo. O que faz acontecer é a minha oração mediante a minha fé. É mais ou menos, para os irmãos entenderem, quando se fala em uma oração, em tomar um copo com água. Muita gente é contra isso. Não, porque pedir para tomar um copo com água na hora da oração. Porventura a água vai curar? Não, a água não cura. Não. O que é que cura então? A fé. Quem cura é Deus mediante a minha fé. O que curou o paralítico do tanque não foram as águas, foi a fé em acreditar. Tanto que ele nem entra na água. Então o que eu preciso entender, já respondo a sua pergunta, Jonathan. O que eu preciso entender é, voltando lá à pergunta, mas se acaso eu não tenho óleo, então o que eu faço? Eu oro. Pastor, mas existem algumas pessoas, e eu te indico a não ser uma delas, que só crê se vê. Eu preciso ter o óleo na mão para eu crer. Eu te oriento, não seja assim. Não seja dependente do físico, do visível. Não. Seja dependente do espiritual. Ou seja espiritual. Então, o que vai proteger é a minha oração quando eu unjo. A unção é o ato profético. A oração é o ato de fé, de crer. Então o que eu preciso é orar, crendo. Mas eu já vi, e eu vou te dizer aqui, respondendo a pergunta ainda é uma cronice, eu já vi, e vou te dizer aqui, é essa madrugada, Jean, é isso mesmo, essa madrugada, nós já estamos nela. Eu já vi, e vou te dizer, de pessoas que eu fui orar na casa, e por um motivo ou outro que eu não me lembro agora, não se tinha o óleo. E a pessoa também pediu para mim, falou, pastor, mas eu creio se tiver. Não tinha. É algo assim que alguém pode achar um cúmulo. Mas a pessoa própria disse, pastor, eu creio, e eu gostaria de ser ungida, mas agora não tem como porque o senhor não tem o óleo. E pegar uma colher com água ou com óleo de cozinha e dizer, ora pastor, por quê? Porque a fé dela era mediante a unção com algo, que fosse o óleo, mas como não tinha, ela pediu para orar. Por quê? Porque a partir do momento, você pode pegar esse óleo aqui e usar em qualquer coisa, desde que ele não seja consagrado. Quando você o consagra, nós usamos o óleo por ser um símbolo. Mas se você pegar e não tiver, o que vai fazer isso acontecer é a oração. Ora, o meu conselho é esse: não tenho óleo, ou não quero usar, ou não pedi autorização a alguém que eclesiasticamente o pode te dar para o fazer, ore, coloque as mãos sobre os umbrais da porta e ore. Me vem uma pergunta aqui e eu vou responder. Eu gostaria, você que tem a sua opinião, pode comentar aí, irmão. Eu estou opinando. A minha palavra não é absoluta como verdadeira para você. Pode comentar, não tem problema. Mas pastor, se eu estiver numa vida reta com Deus, por causa desse detalhe que eu não fiz, então Deus pode permitir que todas as promessas venham aí por água abaixo? Vamos tirar, por exemplo, a gente precisa ir pela Bíblia, Jonathan. Vamos tirar um exemplo do povo de Israel. O povo de Israel que estava no Egito era um povo separado por Deus, escolhido por Deus, e segundo a palavra, a Bíblia diz o quê? Que foi mandado: passem nas casas e mate
o bezerro, o cordeiro, e faça o quê? Unge com sangue os umbrais da porta. A hora que o anjo da morte passar, a casa que tiver a marca do sangue não terá a morte do primogênito. A Bíblia diz o quê? Que dependia. Mas não eram escolhidos? Eram. Mas não eram separados? Eram. Mas Deus mandou fazer? Mandou. E se não tivesse o sangue? Se eles fossem, ou na verdade eles eram, separados por Deus, escolhidos por Deus, mas se não obedecessem, passaria o anjo da morte e o primogênito morreria. Mas tinha promessa, eram obedientes, estavam como escravos, mas eram escolhidos, mas se tornou desobediente. Então, respondendo, eu já vou ler os demais. Obrigado aos irmãos que estão compartilhando aí, que estão marcando as pessoas. É só uma orientação. Eu vou terminar só de responder, mas a minha pergunta, Jonathan, é justamente essa. Se eu levo uma vida reta com Deus, eu não fizer, mas a pergunta é, por que não fazer? Porque eu não creio. Por quê? Então, logo, se eu não creio, e às vezes é Deus falando, pode ser Deus falando, e se eu fizer, eu volto na mesma pergunta que eu estava, e por acaso eu fizer, e não foi Deus que falou, eu estou infligindo na palavra? Não, eu estou fazendo um ato profético. Senhor, segundo a palavra do teu servo, porque o pastor que profetizou é um homem de Deus, está sujeito a erros? Todos nós estamos. Está sujeito a falhas? Todos nós estamos. Mas se eu fizer, eu vou infligir? Não. Então eu faço. Vou responder mais uma pergunta aqui. Eu vi um vídeo com várias pessoas na rua zombando, passando com caixa de som com barulhos de fantasma correndo. Eu já vou comentar sobre isso, Jonathan. Acabei de ver Charlie Luiz. Acabei de ver uma live ao vivo de um pastor andando na rua zombando, dizendo: cadê o cavalo amarelo? Vocês acreditam em tudo? Em tudo. Ele falou rindo. Já está dizendo: não tenho azeite, mas estou indo lá orar na porta da minha casa. Charles está dizendo: eu já orei na porta da minha casa. O Ademir está dizendo: eu não duvido, pastor, porque muitos duvidam das coisas de Deus e depois pagam o preço. Eu creio em Deus e tudo que vem do céu é bênção. Relação, irmãos, entenda uma coisa: a questão de se pagar o preço. Mais complicado de você não crer em algo, e os pastores que estão aí me acompanhando podem dar opinião em relação a isso, mais difícil ou mais pesaroso do que você não acreditar em algo é você zombar daquilo que você não acredita. Você sabia que nem do diabo você pode zombar? Você precisa resisti-lo, mas não zombar. Quanto mais de uma palavra que alguém assina embaixo dizendo: é Deus que está mandando dizer. Então guarde uma coisa no seu coração: está em dúvida? Não zombe. Não creia? Não zombe. Não tem certeza? Não zombe. Tem a sua tese? Amém por ela, mas não zombe. Não quer fazer? Tudo bem, mas não zombe. Porque às vezes a sua zombaria... Guarda um negócio aqui: se acaso não for Deus que falou acerca do que aconteceria, se acaso não foi Deus que falou e eu não o fiz, tudo bem. Mas se acaso, mesmo não sendo Deus que falou, eu não posso cair no degrau do zombador. Por quê?
porque a minha atitude influencia a atitude de outras pessoas. Então, quando eu zombo de algo, eu estou levando as pessoas a cometer a mesma atitude que eu estou cometendo. Eu vi aqui, eu achei muito importante falar nessa live, ou fazer essa live aqui. Como eu disse para os irmãos, a igreja está com água dentro, porque a gente teve que descobrir uma parte para trocar as calhas, estamos no processo de uma reformazinha aqui. Mas eu resolvi fazer essa live porque eu vi muita gente zombando, pessoas com muita gente acompanhando. É por isso que eu digo que aquilo que é bom, ninguém compartilha, ninguém passa para frente, ninguém comenta, as pessoas ficam meio alheio e tal. Mas aquilo que não é bom, 3 mil, 5 mil. Eu vi uma com 22 mil pessoas acompanhando, o camarada parado no asfalto, com o celular virado para o alto e dizendo: vamos ver qual é o sinal que vai vir. Isso é zombaria. Então, quando você se torna zombador de algo que você não conhece, que você não sabe o fundamento daquilo, você desce no degrau da zombaria. E eu nunca vi Deus ter compaixão de zombador, porque daí não se zomba da profecia, se zomba do profeta. E como eu disse, uma profecia, guarda isso, uma profecia não desqualifica a minha vida de profeta. Eu já vi muitos profetas ser levado, profetas de Deus, ser levado pelo emocional, pelo emocionalismo. Aí eu te pergunto, uma palavra de um profeta, que no momento ele foi levado pelo emocional, eu posso desqualificar toda a vida profética dele? Não. Então, o mais difícil, por quê? Porque o que eu preciso julgar é a profecia, e não o profeta. É isso que a Bíblia orienta, é julgar a profecia e não o profeta. Então, quando eu zombo, logo eu não zombo apenas da profecia, logo eu zombo do profeta. E esse é o equívoco. Então, se eu não conheço, pastor Rodrigo, Deus abençoe. Então, logo o que eu penso é: se acaso eu não creio, não vou fazer, mas fiquei quieto. Se acaso eu creio, eu farei. Se acaso for Deus que falou, minha casa será protegida, como já o está. Se acaso não foi Deus que falou, não infligir na Bíblia, o profeta dará conta da profecia. Pronto. Na verdade, a questão é que nós, não vou generalizar, é que algumas pessoas fazem muita coisa em algo que é para ser simples. Então, guarda uma coisa no seu coração: não crê, não faça, mas não zombe, porque daí você entra no espírito de chocarrice e Deus abomina. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Agora, é o que eu te digo, o conselho pastoral: não crê, não faça, mas não zombe. Está em dúvida se pode ou não fazer? Eu te dou uma certeza: fazendo, você não inflige na Bíblia. Então, se está em dúvida, a minha resposta para você é: se você fizer, orar ou ungir os umbrais da porta da sua casa, você não está infligindo a palavra. Então, se não inflige a palavra, faça. Só não faça aquilo que inflige a palavra, que afronta a palavra de Deus, que vai de encontro à lei do Senhor. Mas se não, se tiver mais alguma pergunta, os irmãos podem mandar. Pode ser que eu não responda. Pastor Paulo Chilinski, meu amigo, saudade do Senhor.
Está aí ainda, eu estou vendo aqui ele na live, aqui está a foto dele ali do lado, ele responde para vocês aí. O irmão Ademir está dizendo: eu não duvido, pastor, porque muitos duvidam das coisas de Deus e depois pagam o preço. Eu creio em Deus e tudo que vem do céu é... Ah, tá, eu já li isso. Tudo que vem do céu é bênção. A irmã Edna está falando verdade. Maia Rodrigo lá de Joinville está dizendo: eu já orei, pastor, bênção de Deus. Jonathan está dizendo: eu creio assim, um pastor zombando é escândalo da parte, pois está levando os ímpios a não crer mais em Deus. Opinião: pois ele já conhece a palavra. A irmã Edna está dizendo: fica de boca fechada, faça igual Davi, que não se vingou de Saul. Isso mesmo, se você não sabe do assunto ou não crê, guarde para você. Pastor, se zombam da palavra e Deus não age nisso, eu creio. Mas está dizendo: não podemos julgar o profeta e sim a profecia. Isso mesmo. E Mandrica está dizendo: tem muitos profetas falsos, mas Deus irá cobrar dele. E nós só temos que fazer nosso papel como fiel, porque Deus avisa e cada um faz o que quiser, se acredita ou não. Opinião da irmã Drica. Então, para nós resumirmos aqui, se tiver mais alguma pergunta, os irmãos mandam aí, tá? Nós sempre fazemos live de palavra, de oração. Nós vamos começar a fazer algumas lives temáticas aí e de opinião. Então a gente, André, Deus abençoe, André. Abraço, meu amigo. Então, para a gente concluir aqui, pastor, ore por mim, Marques Gabi. A minha irmã Marques, nós vamos fazer uma oração aqui ao final da live. Vamos estar orando sim, tá? Essa live é uma live mais temática, mas é claro que a gente precisa orar. Então, resumindo, respondendo a quem me perguntou, se a dúvida era se Deus se agradaria ou não de você fazer, não inflige, irmão, na palavra, se você fazer. Se for Deus, amém, eu obedeci e fiz. Se não for Deus, eu não estou infligindo a palavra. André Pereira, boa noite, fica na paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, André. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe grandemente, boa noite também, fica na paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Então, a palavra, o conselho era isso. Nós vamos fazer uma oração. Eu acredito que não tenha mais perguntas. Então nós vamos estar fazendo uma oração. E vou repetir aqui: creio que se for Deus, amém. Ele continua sendo verdade. Se foi Deus que falou, vai acontecer, amém. Se não foi Deus que falou, o profeta dará conta da profecia profetizada e Deus continua sendo Deus, amém, do mesmo jeito. Nós vamos fazer uma oração aqui, nós não temos mais nenhuma pergunta, eu acredito. Nós vamos estar orando, então eu quero orar com você, orar pela sua família, orar pela sua casa, só refrisando então, ou parafraseando o que a gente havia dito. Se acaso você não é outorgado a fazer, e guarde uma coisa, irmão: ungir, a unção, ela precisa ser feita por alguém que a Bíblia, isso aqui não é questão de ministério, não, isso é questão de Bíblia. Eu preciso ungir, eu posso ungir quando? De presbítero acima. E se acaso eu não sou, eu preciso ser outorgado por quem o é. Certo? Vamos supor, não tem condições do meu pastor vir na minha casa. Então ele me outorgou fazer. Ele me outorgou, ele me autorizou ao fazer. A irmã Cleide está dizendo: não esquece de orar pelo pastor Isaac. Isso mesmo, irmãos, o pastor Isaac está internado com Covid. Nós precisamos estar orando por ele aí, em nome de Jesus. Nós vamos fazer, eu gostaria que você, ao você sair aqui da live, tem ali na descrição da live, tem o link do nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, ativa o sininho lá, e nós daqui a um tempo estaremos transmitindo também pelo YouTube. Mas aqui também no Face, coloca lá, na hora que você sair, vai lá no nosso Face, na nossa página do Facebook, e clica lá seguir, porque todas as vezes que a gente entrar online,
você vai ser notificado aí para você acompanhar. Nós vamos começar a fazer algumas lives temáticas, tá? Tirando algumas dúvidas, falando sobre alguns assuntos, sempre, claro, respeitando a opinião, a diferença das pessoas em relação à questão de opinar sobre algum assunto. Nós vamos estar orando agora. Eu quero convidar você a orar junto comigo, tá? Ore junto comigo, e se assim você crer, faça. Se não crer, não faça, mas não zombe, tá? Não zombe, não caia no pecado da zombaria, da chocarrice, viu? Isso é abominável aos olhos de Deus. Então nós vamos estar orando, e como eu te disse, se você não tem ou não pode fazer, que é ungir a sua casa, ou não tem quem o faça, ore, coloca as mãos sobre a tua casa, nos umbrais da porta. Se você quiser fazer isso agora, né, pode fazer. Nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, viu? E eu creio que Deus assim estará abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus Cristo, viu? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu quero te louvar neste momento, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua graça, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Senhor, meu Deus querido e santo, abençoa, Pai, cada vida, cada pessoa que nos acompanhou até este momento, Senhor. Meu Deus, que a tua bênção, Senhor, meu Deus, essas pessoas que agora, nesse momento, estão ungindo a sua casa, os umbrais da sua porta, meu Deus, abençoa de uma forma gloriosa, protege, guarda. Que a tua bênção, Senhor, esteja, meu Deus, sobre esta família, esteja sobre esta casa, esteja sobre este lar, meu Deus, protegendo, guardando, amparando, Senhor. Meu Deus querido e santo, nós repreendemos agora, meu Deus, todo espírito, Senhor, de morte, em nome de Jesus. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos agora, Senhor, venha estar sobre esta vida, sobre esta pessoa, sobre esta família, guardando, abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro agora, Deus, pelas pessoas, Senhor, que estão internadas, Pai, com Covid, Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre este leito de enfermidade, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, seja, meu Deus, pela Covid ou por outra doença, eu repreendo agora o espírito de morte. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Senhor, que a tua bênção venha sobre esta casa, que a tua bênção venha sobre esta família, que a tua bênção venha sobre esta vida agora. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E lembrando, guarde isso em nome de Jesus Cristo. Nunca perca, seja pela palavra de Deus, ou seja, pela palavra de outra pessoa, mas que acabou divergindo com a palavra de Deus. Nunca perca a sua fidelidade em Deus. Fique com a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso escape, ela é a nossa saída. Eu quero agradecer aqui meu pastor Paulo, eu tenho um carinho por esse pastor que é uma benção. Pastor Paulo, Deus abençoe a sua vida, sua esposa, sua família, Deus abençoe grandemente. O pastor Paulo está dizendo, Deus abençoe seu trabalho e toda a sua dedicação, meu amado. Amém, meu pastor. Deus abençoe o carinho, em nome de Jesus Cristo, viu? Deus abençoe grandemente. Minha mãezinha, amém, pastor. Deus abençoe minha mãezinha, irmã Cleonice, está lá no norte do Paraná. O Maia está dizendo, pastor, deixa eu voltar aqui. Pastor, sobre a pandemia, o povo também não acreditou e aconteceu, é verdade. Nós vamos comentar esse assunto essa semana, viu, Rodrigo? Tá? Amém. A Mandrique também está dizendo amém. A irmã Valdirene Coradinho, Deus abençoe, irmã Valdirene, em nome de Jesus. Irmão Ademir, Deus abençoe grandemente. Irmã Edna Jimenez, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam. Não esqueça de compartilhar essa live, viu? Compartilhe aí o máximo que você puder, coloque em todos os grupos que você tiver, marca todas as pessoas que você conhecer, em nome de Jesus. Deus os abençoe, um abraço, com carinho do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Ismael Rossi. Deus abençoe a todos, fiquem não dá nem vontade da gente terminar essa live, não dá nem vontade, é bom a gente bater um papo assim de vez em quando, né?
A gente sempre faz, como eu disse, a gente sempre faz live aqui de palavra, de louvor e tal. Então é bom quando a gente entra em algo temático assim, para a gente tirar algumas dúvidas, e nós vamos fazer isso algumas vezes, tá? Entra em alguns pontos temáticos aí, para a gente aprender um pouco mais, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Ismael Rossi.